Ópera apresenta Expogestão. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu já fui perguntado hoje umas 10 vezes quantas vezes eu já estive em Joinville. Pessoal, é a primeira vez que eu venho, eu estou bem impressionado. Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui. É difícil para a gente que fica lá em São Paulo sair, mas temos uma boa razão para estar aqui. Eu espero que eu possa ajudar a Ecogestão, o Alonso e toda a operação de Santa Catarina. Tenho bons amigos aqui. Em Jaraguá, não é bem aqui em Joinville, mas tudo bem. Bom dia. Vou fazer uma breve apresentação. Eu acho que o mais importante disso aqui são as perguntas de vocês e a troca de experiências que nós vamos ter aqui mais para frente. Mas vou fazer uma breve apresentação do que é a General Electric e aí vamos tocar isso para frente. Tá? Vou começar com um videozinho. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Guilherme Briggs e hoje vamos falar sobre o espetáculo da iluminação. Se você já tentou tirar uma foto e o que a câmera registrou não tinha nada a ver com o que você estava vendo, você já viu a importância da iluminação. Há muito tempo produzimos luz artificialmente. Há quase 1 milhão de anos, segundo evidências de ossos cozidos, dependemos do fogo para criar luz e calor. Começamos a comercializar a lâmpada incandescente no final do século XIX, graças a inventores como Thomas Edison, e evoluímos em invenções como o LED, lâmpada supereconômica que surgiu nos anos 60. Mas, para que você possa ver os jogos da maior competição de futebol do mundo na sua TV, muita coisa teve que mudar, desde que a GE desenvolveu a iluminação que possibilitou o primeiro jogo de beisebol de noite em 1927. Todo tipo de interferência pode acontecer na iluminação, sem falar nas sombras que aparecem toda vez que a luz vem de uma única direção. Por isso, a GE usou 396 projetores no Maracanã para a luz ficar bem distribuída em qualquer ponto da arena. Balancear cores também é um problema. Nossos olhos e o córtex visual do nosso cérebro fazem um trabalho muito bom para compensar diferenças de luz ou cores e de interpretá-las para que elas pareçam ser o que acreditamos que elas devam ser. Nós não medimos diretamente a cor de um ponto de uma imagem, medimos o contraste com os arredores desse ponto. Por isso, não importa quantas vezes você vir esse vídeo, vai continuar achando que o quadrado cinza é branco dentro da sombra, pelo contraste com o entorno. Do mesmo jeito que você verá faixas verdes e azuis nessa espiral quando as duas cores são o mesmo tom de verde. É a cor complementar, o laranja ou o rosa, que nos fazem ver como cores diferentes. Esse balanço de cores não acontece quando uma câmera registra uma imagem. No caso de uma cena parada, como uma fotografia, ainda é possível equilibrar os tons de branco e compensar a iluminação. Mas no caso de imagens dinâmicas, como em uma partida de futebol, isso é muito mais complicado. Por isso, precisamos de uma iluminação balanceada. Ainda mais quando as câmeras estão registrando imagens em alta definição. A luz branca não é branca. Ela é, na verdade, uma mistura de todas as cores visíveis, como Sir Isaac Newton demonstrou com um prisma. Dependendo do balanço dessas cores, o resultado final pode ser uma luz com um tom mais amarelado, que chamamos de luz quente, ou com um tom mais azulado, que chamamos de luz fria. E a luz é tão importante, mas tão importante, que a GE entrou de cabeça na maior competição de futebol do mundo, que acontece em 2014 no Brasil. Os projetores EF2000 da GE Lightning estão sendo usados em 5 arenas. O Beira-Rio, em Porto Alegre, o Mané Garrincha, em Brasília, a Arena Amazônia, em Manaus, a Arena Pernambuco, em Recife e o Maracanã, no Rio de Janeiro. A tecnologia destes projetores fornece todos os comprimentos de onda da luz visíveis que são refletidos pelos uniformes das seleções, mostrando cores reais e lances emocionantes. Para quem assiste, todo dia de jogo parece dia, mesmo nos jogos noturnos. Sem sombras, nem fantasmas na TV. Outra coisa de que não nos damos conta são variações de luminosidade. A maioria das lâmpadas que temos em casa não estão produzindo luz contínua.
Elas estão pulsando, normalmente 60 vezes por segundo, na mesma frequência que a corrente elétrica vem pela fiação, já que usamos um sistema de corrente alternada para transmitir energia em longas distâncias. Ponto para o Tesla, que bolou esse sistema. Não percebemos essa variação porque nosso sistema visual processa cerca de 24 imagens por segundo. O que quer dizer que uma lâmpada que liga e desliga 60 vezes por segundo vai parecer ligada continuamente. Já a mosca consegue ver 300 imagens por segundo. Para elas, um filme de 48 frames por segundo é um slideshow demorado e uma lâmpada com corrente alternada está piscando vagarosamente. Boa sorte com os palitos, Daniel Sam. Não temos essa capacidade, mas tudo muda quando começamos a fazer gravações com mais quadros por segundo para cenas de câmera lenta. Se você lembra dos primeiros vídeos, a iluminação podia aparecer piscando por conta do número elevado de frames. Por isso, hoje, temos a GE fornecendo a iluminação do Maracanã com projetores que vão garantir luz impecável para vermos cada um dos gols da final em câmera lenta e em altíssima resolução. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o nosso canal para mais diversão informativa. Por favor, críticas, comentários e sugestões aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, confira também o Nerdologia sobre como tirar energia do lixo. Clica aí, vai! Isso aqui eu queria mostrar para vocês. A GE começa 125 anos atrás com o Thomas Edison, com a invenção da lâmpada. Na realidade, não foi a invenção mais importante dele, mas foi a invenção que criou o nome dele. Então, a gente está mostrando que essa invenção ela melhorou muito desde então, e isso foi com muito investimento em tecnologia, muito investimento em inovação, muito investimento em pesquisa. Nós estamos aqui no Brasil há 96 anos, e desde 2015, com quase 15 mil funcionários, quando a gente comprou a divisão Alstom na área de geração de energia. São 33 locais aqui no Brasil, são 26 instalações industriais e presença em vários estados, como vocês podem ver aí. O Brasil é muito importante para a GE, nós estamos, é o terceiro maior mercado da GE aqui, o Brasil, depois dos Estados Unidos e a China, evidentemente. A gente começou aqui em 1919 com uma fábrica de lâmpadas, no Rio de Janeiro, já não existe mais hoje. E daí fomos crescendo e diversificando como a GE faz, né? Nós estamos aqui com investimentos na casa de 1,5 bilhão de dólares entre 2011 e 2020. A despeito da crise brasileira, não paramos nenhum dos investimentos. Alguns dos investimentos estão tomando uma fase diferente. Devido à crise, você tem que fazer o pace, a maneira como você faz diferente, mas não paramos nenhum desses investimentos. O Brasil cedia o nosso quinto centro de pesquisas do mundo. Na realidade, é o primeiro do Hemisfério Sul. A gente diz aqui que é da América Latina, mas, na realidade, é o primeiro centro de pesquisa do Hemisfério Sul da GE, aberto em 2012, dentro da Universidade do Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. E hoje nós já temos a sede própria lá e estamos em expansão. Um pouco lenta, mas estamos em expansão. O que a gente acha na GE? É que a gente chama de The Power of 1%. Eu acho que, na palestra anterior, houve uma menção à parte de aviação e ao segundo slide, economia de combustível. Toda vez que a gente consegue melhorar a economia de combustível de um motor de avião, isso são 30 bilhões de dólares, foi um número que o Richard mencionou antes, e está corretíssimo, 30 bilhões de dólares que você economiza em combustível no mundo inteiro. Mas não é só isso. Toda vez que você tem economia na área de energia, você tem 1% de economia, só isso são quantos bilhões? São 35, eu não consigo ver aqui no slide. A melhoria de produtividade das locomotivas, por exemplo, são 27 bilhões de dólares. O Brasil não é um exemplo de locomotivas, porque nossa rede, a malha ferroviária é muito pequena comparada com a americana, por exemplo, mas nos Estados Unidos isso é um negócio muito grande. O healthcare, por exemplo, cada 1% de melhoria da produtividade, mais horas que você tem de máquina sendo operada, fazendo exames, significa 63 bilhões de dólares que você melhora a operação dos equipamentos, ou uso dos equipamentos, dando mais saúde e ajudando mais a população.
E redução de capex em oil and gas, também cada 1% que você economiza, então os números estão aí. Quer dizer, a economia que você pode fazer, é o que a gente chama de power of 1%. Não vamos buscar 10, 20%, que são os grandes pulos, também são bons. Mas se você trabalhar no dia a dia com melhorias desse tamanho, é um negócio que dá uma diferença muito grande. A tecnologia faz isso, tá? O potencial da revolução industrial ainda é subestimado aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente já está usando esse negócio, já faz o uso muito grande. Países como os Estados Unidos, o Japão, a Europa, a Alemanha lideram esse negócio. A diferença é muito grande. E você tem alguns exemplos aqui. Mas eu vou citar um exemplo aqui, porque, como a GE começou, são as lâmpadas conectadas à internet. As pessoas não conseguem entender muito isso, mas o LED, que é o que usa, isso aqui não é LED, mas aqui dentro tem os LEDs, essas lâmpadas podem ser conectadas à internet. E elas, em Wi-Fi, elas podem dizer para a pessoa que toma conta de uma instalação que nem essa, trocar a lâmpada antes que ela queime. Então, você faz manutenção preditiva, não faz manutenção corretiva. Isso é uma diferença muito grande. Eu estou falando da lâmpada, mas se você dá uma pensada no motor de avião, é uma diferença muito grande. Fazer manutenção preditiva, não fazer manutenção corretiva. Então, a lâmpada é um bom exemplo de uma tecnologia pequena, mas que você pode usar e faz uma diferença muito grande no dia a dia das pessoas. Os carros conectados à internet. Eu só vou citar esse exemplo porque no pequeno vídeo que vocês viram, falou do Tesla, que hoje é sinônimo de evolução na área automotiva nos Estados Unidos com os carros Tesla, aqui no Brasil não tem ainda, mas vai chegar. E o Tesla era um funcionário da GE, foi funcionário da GE. Saiu, mas foi funcionário da GE lá no início. Tinha uma pequena diferença com o Edison. Hoje, ele é sinônimo de avanço de tecnologia, ele é sinônimo de o nome dele usado para os carros elétricos. Esses carros Tesla nos Estados Unidos são todos conectados na internet. Você não tem mais painel, não tem botão no carro. O carro é um painel futurístico, tudo conectado na internet, comando de voz e assim por diante. É uma coisa impressionante. Os equipamentos nossos do dia a dia, nós estamos falando de 10 bilhões de terabytes. Hoje, no dia de hoje, os equipamentos da General Electric já geram, por dia, 1 bilhão de terabytes. Isso que a gente já gera hoje, por dia, informação. Nós não usamos toda essa informação. Esse é o motivo desse painel aqui, e falar, mas você gera essa informação, e você vai buscar o uso dessa informação. Acho que o Richard mencionou isso muito bem no primeiro painel, falando de como que você faz o uso da informação que você tem. Então, a primeira coisa, coleta a informação. A segunda coisa, faz o uso dela. Isso tem uma vantagem estratégica muito grande. Quem conseguir fazer o domínio disso tem uma vantagem estratégica de crescimento e de venda, evidentemente, muito, muito grande. Tá? Vamos ver um outro vídeo na área digital. Quando a internet nasceu, você podia adivinhar como ela mudaria nossas vidas? A internet permite que você consiga falar com mais pessoas, em mais lugares e em menos tempo do que qualquer outra tecnologia. E agora, com a internet das coisas, as máquinas e dispositivos também conseguem falar com a gente. Mas o que eles estão dizendo? Máquinas podem revelar coisas que não conseguimos enxergar, usando a tecnologia de um modo que nunca imaginamos ser possível. Agora, mais do que nunca, as máquinas inteligentes conseguem ver, escutar, sentir, reagir, enviando dados em tempo real para pessoas certas na hora certa. E quando escutamos o que as máquinas têm a dizer, podemos aprender melhor como elas funcionam e prever problemas antes deles acontecerem. E como isso pode melhorar as nossas vidas? Os sensores de um avião em voo podem identificar que é preciso trocar uma peça e avisar a equipe de manutenção do aeroporto. Isso significa que você não vai ficar esperando um voo atrasado e vai ter ainda mais tempo para aproveitar suas férias. Equipes médicas podem acessar os resultados de exames na nuvem, permitindo que eles identifiquem e tratem o paciente mais rápido. E com mais tempo é possível salvar mais vidas. A internet industrial das coisas está transformando o mundo. Talvez
Talvez você ainda não saiba disso, mas ela vai mudar para sempre como vivemos. Eu gostaria de citar um exemplo da internet, de como foi usada aqui no Brasil. Durante a Olimpíada, existiam dois hospitais na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, e os dois eram com equipamentos de ar. Nós montamos os hospitais, nós somos sponsors da Olimpíada. Eu vou citar, aliás, 2 exemplos. Eu lembrei do outro agora, mais importante ainda do que esse. E era tudo conectado. Então, os atletas todos tinham uma pulseira com uma identificação única, cada um deles. Toda vez que ele entrava num dos hospitais, o sistema do hospital reconhecia que ele estava lá dentro e já deixava disponível para os médicos, todos que estavam lá, qual era a condição clínica daquele paciente. Ou seja, já sabia se ele tinha alergia à penicilina, se ele tinha diabetes, se ele tinha alguma coisa, se ele já tinha sofrido algum acidente. A rapidez com que se podia começar a tratar o atleta ou qualquer outra pessoa, que não eram só os atletas, os repórteres, os chefes de equipe, tudo mais que tinham, era um negócio impressionante. Então, essa é uma das aplicações que você pode ter da internet das coisas. A era digital proporciona isso, a facilidade e a rapidez com que você possa treinar. Outro exemplo que eu gostaria de citar, esse aqui dá um pouco mais de orgulho a nós brasileiros. Quem de vocês aqui escutou falar da canoagem brasileira até a Olimpíada do ano passado? Eu acho que pouca gente escutou falar. Na Olimpíada do ano passado, um herói nacional foi um dos canoeiros lá. Tem uma revolução digital, uma revolução de tecnologia por trás daquilo. A GE ofereceu patrocínio a uma das equipes brasileiras, algum esporte brasileiro. E a única que abraçou o que a GE estava oferecendo, a GE não queria oferecer dinheiro, a GE queria oferecer alguma coisa que significasse a diferença para o esporte. Todo mundo pediu dinheiro, a maior parte, né? Voleibol e todas as outras. A canoagem não. Agora, o que vocês derem para a gente vai ser bom para nós, a canoagem. Nós vamos dar para vocês medalhas, foi o que nós falamos para ele. Garantido. E por que isso? Nós investimos um programa, criamos um programa de treinamento para a canoagem brasileira, colocamos sensores nos atletas, desenvolvemos um programa para o treinador, onde em 2 anos de treinamento, e o Pan-Americano, que foram 2 anos antes, já mostrou isso, as medalhas que a canoagem brasileira ganhou, e na Olimpíada foi o ápice disso. Tivemos medalha de prata, medalha de ouro, várias medalhas, nunca tínhamos tido uma medalha antes. Por quê? Porque investimento em sensoriamento, investimento em desenvolvimento de programas, computação de nuvem, com real-time, resposta real-time para o técnico. O técnico conseguia acompanhar real-time e melhorar real-time o que estava acontecendo com o atleta. Esse aqui é um negócio impressionante que aconteceu no bastidor e eu estou dizendo para vocês agora que mostrou o que deu de resultado para o Brasil. O que nós estamos fazendo para evoluir? Uma empresa centenária que nem a nossa, estamos completando agora 125 anos, ela é uma sobrevivente nesse ambiente, porque ela sempre se reinventou. E, para nossa sorte, o cara que criou a empresa era o inventor. Então, a pessoa que tem, o Edson, é um dos indivíduos que mais tem patentes registradas em nome dele no mundo até hoje, já morreu há mais de 70 anos. Mas isso demonstra que a empresa ela nasceu com um comportamento. O comportamento nosso é que a inovação, o que é novo, é sempre constante. Então, a mudança é uma necessidade constante, é o que pereniza as empresas do nosso dia, é a mudança. Quem estiver aqui dentro e estiver pensando no qual vão ser os empregos daqui a 10 anos, 30% a 40% dos empregos daqui a 10 a 15 anos não existem hoje, vão ser criados. É a inovação, é a mudança, é o futuro. Então, quando você anda pelo país e vê que nós ainda temos assessorista, porque ter um sindicato de assessorista é um negócio complicado, olhar para o futuro, mas é isso que nós temos que fazer, encontrar o que vem pela frente de novo. A GE reúne o IT e o OT, criou uma divisão própria para isso, a de Digital. Nós temos um centro de pesquisa que foi inaugurado tem 2 anos em San Ramon, na Califórnia. Começamos lá com 200 pessoas, hoje já reunimos só nesse centro quase 3.000 pessoas, cientistas do Vale do Silício, de todas
aquela nata de pensadores que existe na região da Califórnia. A gente se desenvolveu engajando nos aplicativos, estamos criando essa plataforma Predix, que nós esperamos, e para isso estamos investindo 2, 3 bilhões de dólares por ano nisso, esperamos que ela seja o que é o Apple Store da Apple, para os aplicativos. Hoje em dia, quem quiser desenvolver tem que usar essa plataforma deles. Esperamos que a Predix seja essa plataforma, ela é aberta, não cobramos nada por isso, mas nós queremos ser a referência disso. E criamos o modelo de negócio, a Current by GE. O que é a Current by GE? É a nossa divisão de lighting, junto com a parte de baterias e solar. Nós criamos uma empresa, uma startup, dentro da própria empresa. Então, essa é uma empresa centenária, pegando a onda do que tem de desenvolvimento moderno, olhando para o lado e olhando para o futuro, com o foco do futuro, olhando para o lado que está acontecendo. A indústria, isso que eu estou falando, a indústria requer um sistema totalmente novo. Então, quando você olha para frente, você fala assim, eu não sei qual é o definitivo lá da frente que vai ter, mas hoje nós temos tecnologias que já estão desenvolvidas e têm que ser utilizadas. Eu fiz entrevistado por um jornal aqui de Santa Catarina, tem umas 2 semanas, depois saiu uma manchete que eu tinha dito que o avião do futuro já existe, ele é sem piloto. Porque a tecnologia já existe. Eu não quis dizer que não vamos prescindir dos pilotos. Eu estou dizendo que a tecnologia de voar sem piloto já existe. A tecnologia de ter carro sem motorista já existe. Ela tem que ser utilizada. Então, nós temos que ver qual é o melhor uso dessa tecnologia para as nossas vidas. Tá? Ela vai funcionar sempre com uso massivo de dados. Então, eu citei lá atrás 1 bilhão de terabytes que tem, é um negócio impressionante. E você tem que usar isso para poder desenvolver a tua tecnologia. Você tem que criar o nível de segurança das máquinas. A soberania dos dados é muito importante. Esse é um negócio novo de segurança da informação, mas isso tem que ser feito. Fazer a segurança em vários níveis, ela não pode ser só a segurança final, ela tem que ser a segurança parcial de dentro de toda a estrutura, que é a segurança em stack. A aprendizagem da máquina multimodal, a máquina não pode ser só fazer a operação, ela tem que fazer a operação e se ajustar para melhorar a operação dela. Se já eu começo a usar aqui inteligência artificial dentro desse negócio, atender os processos regulatórios, a nuvem híbrida global, que eu acabei de citar o exemplo da canoagem, a gente usava computação em nuvem e resposta imediata para o técnico no chão, e ter isso extensível e disponível para todos os clientes, mas que a gente espera que sejam mais parceiros. Essa é a novidade nisso, mais parceiros que clientes. Na realidade, todo mundo quer ganhar dinheiro com tudo aquilo novo que vai acontecer. Eu acho que a nossa modificação, a nossa mudança dos últimos 5 anos é impressionante e o investimento que nós estamos fazendo para isso é muito grande também. Isso dá uma vantagem competitiva para a gente. Tá? Os resultados que a gente está entregando é a plataforma Predix, que eu já mencionei. Vocês já devem ter escutado, ou se não, vão escutar muito mais a respeito disso. Aumentar a disponibilidade, aumentar a confiabilidade das máquinas e assim por diante. Isso aí reduz custo operacional, as eficiências operacionais e financeiras melhoram, e o tempo de inatividade. Você quer que a máquina opere a maior parte do tempo possível. Eu vou repetir o que eu já disse antes. O futuro é você quer que a manutenção da tua máquina seja só preditiva. Você não quer máquina que seja manutenção corretiva. Isso aí gera crescimento e lucro, e as empresas vivem disso. Eu coloquei uns gráficos aqui, que eu vou fazer um comentário rápido. Isso aqui não é informação nossa da GE, mas é de domínio geral. Isso aqui é baseado no estudo que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, fez. Eu achei interessante esse negócio para mostrar como é que está o mercado brasileiro. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e 58% das pessoas, das indústrias, dos empresários que foram pesquisados, conhecem a importância das tecnologias da competitividade, mas ainda tem uma percepção de como vai fazer o uso disso. Tá? A indústria brasileira ainda está se familiarizando com a manufatura avançada, com a internet das coisas, ou a quarta revolução industrial e assim por diante. Isso aqui é um negócio que ainda está entrando aqui. Nós fora do Brasil, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos,
esse negócio já está muito mais desenvolvido, está muito mais aplicado, mas aqui nós temos que fazer com que isso ande para frente também. É meio que trocar o pneu com o carro andando. Então, nós temos que fazer isso, senão o país dessa dimensão fica para trás e perde a vantagem que nós temos na área de resource, perde ela porque não conseguiu acompanhar com a tecnologia. Tá? São o que a gente chama de diminuir as dificuldades competitivas e ativas, manter a nossa vantagem competitiva e ativa no mercado. Tá? 54% acha que o que você vai fazer eu volto a insistir, isso aqui é uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria. Tá? As tecnologias digitais vêm para reduzir custo operacional, 50% querem que isso tenha aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e serviços, otimizar. Esses números todos estão no gráfico, isso é uma apresentação que vocês vão ter acesso para olhar depois. Tá? 24% acham em desenvolver produtos ou serviços melhores e customizados, ligados ao produto para melhorar o processo de tomar a decisão. Eu acho que esse talvez deveria ser uma coisa mais importante que os 24% que eles demonstraram aqui. A redução de custo é uma coisa básica nisso, mas você tem que melhorar o teu processo, tem que desenvolver produtos que te perenizem no sistema. Não adianta você ser o melhor. Da lâmpada de filamento, que o que a GE já foi, hoje ninguém usa lâmpada de filamento. Você tem que ter um outro produto que substitui a lâmpada de filamento. Foi a fluorescente, agora é o LED, e assim por diante. Tá? O pessoal, uma das perguntas era o que o governo deve focar. A primeira coisa que apareceu foi o desenvolvimento da infraestrutura digital, banda larga, sensores, assim por diante. Eu, pessoalmente, acho que o mais importante no Brasil nesse momento é investimento em educação. E aqui eu vou ser bem claro, não é educação universitária. Eu acho que o Brasil, bem ou mal, consegue andar. É educação básica. Nós temos um problema claro de uma disruptura na capacidade cognitiva, na capacidade de entender o que básico da vida da gente, porque a educação básica brasileira ela é ruim, está perdendo qualidade. Temos alguns nichos de escolas privadas que são muito boas, mas, no geral, nós estamos aqui caminhando para a formação de idiotas, idiotas funcionais, desculpem. Pessoas que não têm capacidade de entender aquilo que estão vendo, não têm capacidade de analisar, porque a educação é ruim. Então, isso tem que ser melhorado. Se você olhar os países que melhoraram muito do ponto de vista tecnológico, o investimento em educação básica foi maciço. Um grande exemplo disso é a Coreia do Sul, outro exemplo disso é a Irlanda, são investimentos em educação maciço. Então, nessa pesquisa aqui, eu não concordo completamente, eu acho que o primeiro investimento que tem que ser feito é a educação e não a infraestrutura. O resto está listado ali. Vamos ver um videozinho rápido e depois eu vou terminar. A internet industrial está transformando o mundo. Até 2020, 50 bilhões de dispositivos estarão enviando dados pela internet. Mas como os dados industriais chegam às pessoas certas no momento certo? Predix é a plataforma de software da GE, desenvolvida para capturar e analisar o volume, a variedade e a complexidade dos dados industriais. Predix permite que organizações desenvolvam, implementem e operem aplicativos industriais na nuvem, conectando máquinas, dados e pessoas. Assim como seu smartphone é uma plataforma para os aplicativos que você ama, o Predix é a plataforma onde desenvolvedores programam, testam e implementam aplicativos industriais, que podem ser acessados de estações de trabalho ou em lugares remotos. Predix pode se conectar seguramente a máquinas, pequenos dispositivos ou grandes frotas. Estes equipamentos geram dados operacionais que são capturados, armazenados, analisados e disponibilizados para as pessoas certas na hora certa. Isso significa que gestores conseguem monitorar o desempenho de equipamentos em tempo real, prevendo problemas antes deles acontecerem. Quando mentes e máquinas trabalham em conjunto, dados operacionais se transformam em eficiência e inovação, mudando para sempre o futuro da indústria. Isso é para mostrar o desenvolvimento do Predix. Eu vou pedir
uma desculpa rápida, fazendo um pouco de propaganda aqui, mas eu acho importante as pessoas entenderem. Aqui é a capital do eletrodoméstico nacional. A GE já foi o maior fabricante mundial de eletrodomésticos, hoje já não está mais nesse setor, mas é importante mostrar as transformações e mostrar o que está acontecendo com a gente. Alguns exemplos que a gente está fazendo, a gente criou o que a gente chama de Brilliant Factories, fábricas brilhantes. Então, usando a internet industrial, dentro das nossas próprias instalações, automação da sensoriamento e automação de toda a linha de produção e com controle completo do processo produtivo. Você tem com que as linhas sejam flexíveis, as linhas produzem o que você quer, aumenta a customização dos produtos que a gente pode produzir, fica muito mais fácil controlar isso, e além do que você tem uma melhor utilização da linha, você usa a linha muito mais tempo. Tá? Isso aqui é onde que a gente acha que ganha. Na realidade, o que a gente espera lá no futuro é que a redução de estoque não seja 20%, a gente elimina o estoque, a matéria-prima do que eu vou produzir na minha fábrica chega na hora que eu preciso dela. Isso você só tem com muita informação, com muito controle da informação. É o caminhão chegando na tua fábrica, na hora que a tua máquina vai precisar aquele produto está em cima do caminhão. Então, você não só reduz estoque, custo para a tua operação, mas reduz a tua área industrial também. Você diminui o teu footprint industrial para ter menos custo operacional. Tá? E aumentar a tua capacidade de produção também, porque você não perde tempo com coisas que não fazem parte do teu core business, não fazem parte do teu negócio afim. Controlar estoque, controlar gerenciar estoque, movimento de estoque, tudo mais. O que você vai produzir chega e já vai direto para a tua linha de produção. Uma outra coisa que a gente tem feito, e a gente começou isso aqui por uma razão de segurança, hoje é uma vantagem operacional para nós, é o que nós chamamos de Digital Twin, ou seja, o gêmeo digital dos equipamentos que nós temos, e começou isso aqui como uma razão de segurança nas turbinas de aviões. Nós, com todos os dados coletados e os problemas que as turbinas apresentavam, montamos uma turbina digital e com a leitura constante. Ela gera muita leitura, porque tem muito sensor numa turbina de avião voando, e no chão também, mas voando principalmente. Você conseguia, no Digital Twin, dizer o que era que você ia ter o teu outro problema. E antecipar o problema e fazer a remoção do avião preditivo. Você prevê quando o avião para tirar o motor para reparar. Era uma ferramenta de segurança de operação, de segurança de voo e de uso dos equipamentos. Hoje se tornou uma vantagem estratégica para nós, porque nós temos isso para os outros equipamentos, para máquinas de ressonância magnética, máquinas de tomografia, para as turbinas que geram energia elétrica, wind turbines, ou o que quer que seja, qualquer que seja o equipamento, você pode fazer isso hoje. Isso tem uma vantagem de redução de custo impressionante. Eu queria citar 2 exemplos brasileiros do que é esse crescimento do uso de tecnologia industrial, para dar a vocês um pouco, ou para dar para nós um pouco de entendimento do que é a internet das coisas, o que é esse uso maciço de informação pode fazer no dia a dia. O Grupo Gerdau, que é um grupo centenário daqui do sul do Brasil, opera uma indústria centenária também, trabalha na área de siderurgia. São equipamentos grandes, equipamentos muitas vezes muito antigos, inclusive, tudo mais, e nós fechamos um contrato com eles de operação, de digitalização de toda uma das fábricas, não era nem toda, agora vai ser tudo, mas era só uma das fábricas, de digitar a fábrica e de fazer uma operação da internet das coisas, fazer com que os equipamentos se falassem e a gente entender a operação. Esse foi um investimento para ele, para o Grupo Gerdau, de 1,5 milhão de dólares. Nós tínhamos estimado que eles iam recuperar esse investimento em algo em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Só numa operação deles, esse que está do lado direito de vocês aí, com 2 grandes eventos que eles evitaram, e eram coisas que aconteciam. A gente evitou o evento para eles, a gente fez a manutenção preditiva do evento, a economia que eles fizeram fez com que o retorno desse investimento fosse em 8 meses. Ou seja, eles pagaram o retorno do investimento
de sensoriamento, controle de sensoriamento, de leitura do sensoriamento, tudo isso que a gente fez para ele. E eles agora estão estendendo para toda a operação industrial deles. Para toda a operação industrial. Então, eu tenho certeza que quando a gente vender esse pacote para a VEG vai ficar muito mais produtiva do que ela é hoje, tenho certeza disso. Um outro exemplo que eu gostaria de citar, também aqui do Brasil, é o Trip Optimizer. No norte do Brasil, Carajás, eles têm esses trens que puxam 150, 200 vagões. São trens, na realidade são verdadeiros trens, porque não é uma locomotiva. Cada trem desse carrega provavelmente umas 4 ou 5 locomotivas. Então, tem locomotiva na frente, 2 ou 3, tem locomotiva no meio do trem, tem locomotiva no final do trem. Então, tem locomotiva que puxa e tem locomotiva que empurra. Um dos problemas que eles têm é como é que você otimiza a utilização das locomotivas em função do terreno onde ela está andando. Então, como frear um trem desse? É muito peso, trens são longos de 1 quilômetro, às vezes esse trem tem 1 quilômetro, 2 quilômetros de comprimento. Esse sistema que a gente desenvolveu para eles, e foi específico para eles, nós já usávamos isso nos Estados Unidos, evidentemente, mas aqui, em função do relevo, em função do tipo de carga que carregava e tudo mais, desenvolvemos para a própria Vale. Hoje, eles têm uma operação muito mais eficiente, muito mais segura do que eles tinham antes, porque o sistema de otimização consegue prever, por dados de GPS, dados de operação, quando você vai ter uma subida no meio do caminho, quando você vai ter uma descida no meio do caminho, quando você vai ter uma curva, como é que você faz, em caso de descida, como é que você começa a frear o equipamento, em vez de você fazer com que a primeira máquina da frente comece a emitir o sinal de freio, você pode fazer com que a última comece a fazer o freio, quer dizer, tem todo um processo por trás, foram 2 anos de desenvolvimento. Hoje a Vale acha que não tem condição de operar sem ter esse tipo de equipamento no sistema deles. Eu acho que esse aqui era o último slide, eu só coloquei aqui o que eu queria mostrar para vocês, exemplos de como que você usa a internet das coisas, como você usa toda essa tecnologia que está à disposição e já existe hoje. Eu queria fazer um último comentário, que tem muita tecnologia já existente que nós ainda não sabemos para que ela vai ser utilizada, mas ela já está disponível. Então, as pessoas, esse é um momento muito ímpar da civilização, porque você vai desenvolver o uso daquilo que já existe hoje, e vai melhorar ainda mais as tecnologias, porque vai criar outras baseadas naquilo, e a gente vê isso no dia a dia nosso. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e espero que as perguntas sejam boas para a gente complementar alguma coisa que tenha faltado aqui. Muito obrigado. Ópera apresenta Expogestão.